Aleluia, glória a Deus. Você está aqui comigo. Nós vamos começar a nossa live Mulheres com Vida na Palavra. Quero convidar você a estar aqui conosco durante esse tempo que vai ser maravilhoso. Você não pode ficar de fora. Vai começando a convidar aí teus amigos, tuas amigas, as mulheres aí do teu Instagram. Avisa para elas que nós já estamos lá, já estamos aqui. Em nome de Jesus, vamos começar a nossa live Mulheres com Vida na Palavra. Esse projeto maravilhoso vai edificar a vida de muitas mulheres aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então chama aí, começa a convidar todo mundo para estar aqui na nossa live, porque nós vamos começar o Mulheres com Vida na Palavra. E a live de hoje vai ser muito especial. Na nossa live hoje, nós vamos receber a reverenda do Verbo da Vida de Paulista, a querida e abençoada Poliane Lins, uma bênção na palavra, uma ministra de Deus, uma mulher de Deus, que vai estar aqui conosco hoje, nos abençoando com a palavra de Deus. Acho que ela já está entrando por aqui. Assim que ela entrar, a gente já vai chamar ela para a gente poder começar. Enquanto ela não entra, eu já quero falar com vocês a respeito do nosso projeto, que é o Mulheres com Vida na Palavra. Quero pedir para que você possa curtir o nosso canal lá no YouTube. Né? Tá lá, Pastora Rafaela Ramos, Vida na Palavra. Vai lá, curte e segue a gente lá no YouTube. E também clica no alertazinho para você ficar ligado, que a gente vai começar a colocar conteúdos maravilhosos para vocês, mulheres de excelência, mulheres que vão viver plenamente o chamado de Deus para suas vidas, mulheres que vão ser abençoadas e abençoadoras do reino de Deus. Então não esquece não, vai lá no nosso canal, lá no YouTube, procura a gente e compartilha também para as outras pessoas, outras mulheres que você conhece, para elas poderem também estarem lá curtindo e acompanhando cada vídeo, cada postagem que a gente colocar lá no canal. Deixa eu ver se ela já entrou por aqui. Olá. E vamos começar. Olá, Camila. Graça e paz. Deixa eu ver quem tá por aqui. Amandinha. Olá, Maria Gonçalves, Marco Júnior, Wilson, Cibelinha, Rejane. Hoje é dia do amigo, né? Eu quero dar parabéns aí, um beijo, um abraço para todos os meus amigos, né? Todos os meus companheiros de ministério, todo mundo, sintam-se abraçados. Vamos aproveitar que ela já chegou por aqui e vamos começar essa live. Já quero chamar ela, não quero nem perder tempo. Aleluia. Deixa eu só chamar ela aqui para a gente interagir junto. Se você ainda não convidou, convida alguém aí para estar aqui com você nessa live. Convida uma mulher de Deus aí. Aleluia. Vamos ver. Eita! Olá! Olá, querida! Graça e paz a todo mundo. Amém. Que chegou. Que honra estar aqui. O pessoal está chegando. A honra é nossa, Poli. A gente está com expectativa muito grande para essa noite. A gente sabe que você é uma pessoa que é um instrumento de Deus, é um canal de Deus aqui para a gente hoje. E eu queria pedir para que você se apresentasse, né? Fale um pouco sobre você, para que o meu povo e o seu povo, nós possamos nos conhecer. Então, né, primeiro, para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliana Lins, né, eu faço parte do Ministério Verbo da Vida, congrego no Verbo da Vida de Paulista, né, e como vocês podem ver, eu sou uma jovem, uma jovem cheia da palavra também, assim como a pastora Rafa, e assim, para mim está sendo um prazer, né, compartilhar um pouco de experiências que eu tenho vivido, né, dentro desse contexto ministerial. Eu também sou formada no Rema Brasil, assim como a pastora, nós trocamos dessa mesma palavra, dessa mesma experiência, né, que tenho certeza que transformou a minha vida e assim de todos aqueles que fizeram. Então, assim, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, eu sei que o Espírito Santo vai nos guiar aí sobre novos patamares.
Amém. 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 E Amém. já quero deixar você bem à vontade para começar a palavra, e a gente vai aí interagindo, né? E Deus vai fluindo aqui em nosso meio para abençoar esse povo que está conosco. Amém, amém. Então, gente, eu achei interessante, né, que quando vocês estão me ouvindo bem, estão conseguindo me ouvir, tá tudo Tá certo. tudo direitinho, a gente tá te ouvindo bem. Para ficar melhor. E assim, quando eu recebi o convite, realmente eu me senti muito honrada, né? Porque mesmo nesse tempo onde a gente está um pouco recluso, né, dentro de alguns ambientes fechados, a palavra, ela não fica reclusa, né? Ela se alastra, ela corre velozmente. E essa estratégia de fazer live, de poder compartilhar da palavra, é uma estratégia de Deus. E mesmo que essas lives, elas têm um alcance além desse número que a gente consegue ver de pessoas que estão online, porque as ondas da internet, né, da influência aí no campo digital, ela percorre mesmo lugares que a gente nem imagina. E essa é uma proposta de Deus para os últimos dias. Então, nós estamos fazendo parte de uma estratégia divina nos últimos dias para alcançar pessoas, para alcançar vidas, né? E o tema dessa live eu achei bem interessante, né? Mulheres com vida na palavra. É importante a gente ter essa expressão vida na palavra como uma bússola que nos guia para um futuro que o Senhor deseja, porque nós fomos criadas pela palavra. Pensa como isso é interessante. Nós fomos geradas pela palavra, a palavra foi injertada dentro de nós fomos convocadas para viver uma vida na palavra. E tudo aquilo que nós fazemos nessa terra só será bem-sucedido se nós fizermos pela palavra. Então, a palavra, ela não é um objeto, ou ela não se torna um objeto de levar para a igreja, conduzir para a igreja. A palavra não se torna um livro físico para a gente carregar para os lugares, ou um aplicativo no telefone para a gente acessar quando necessário. Não, a palavra é o alimento. Jesus, ele veio como a própria palavra viva, né? Ele se manifestou no nosso meio. E o interessante é que dessa mesma partícula da palavra, essa mesma grandiosidade da palavra, foi colocada dentro de nós para que nós continuemos a fazer aquilo que o Senhor começou a fazer. Porque a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a gente vai falar muito sobre isso hoje. O verbo que habitou entre nós, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou e ele nos deixou sementes de vida para que a gente continue o reino que é criado pela palavra, que tudo se molda pela palavra. E o que é que isso me chamou muita atenção, porque quando a gente começa a estudar sobre a personalidade feminina, né, a gente começa a ver alguns pontos, e existem muitos ditados populares que dizem que as mulheres falam muito. Eu tava vendo, e essa é uma live específica para mulheres, né, e eu estava vendo alguns estudos que falam sobre isso, e é bem curioso. Dizem que em comprovações de testes que foram feitos, que a mulher fala 70 mil palavras a mais que o homem por dia. E eu achei isso, nossa, é incrível, né? Como a gente consegue falar tanto? E a gente interage, a gente dá opiniões, a gente já sabe a resposta de algumas perguntas que a gente mesmo faz às vezes, e tudo isso é um complemento de quem nós somos, né? E o que eu acho interessante é que essa palavra que foi injertada dentro de nós, ela provoca uma inspiração para que a gente fale propositalmente aquilo que Deus nos confiou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, é tão importante o uso da palavra, que se nós entendêssemos o efeito que as nossas palavras têm, nós não usaríamos de qualquer jeito. As nossas palavras, elas podem mudar o nosso futuro. Na verdade, eu posso afirmar para você que o nosso futuro está nas nossas palavras.
A Bíblia fala em Provérbios que a morte e a língua, a morte e a vida está no poder da língua. Mas a gente também pode entender que a nossa palavra, ela pode provocar ambientes de vida e ela pode provocar ambientes de morte. Eu estava vendo algumas experiências a respeito disso e eu vi um exemplo bem interessante, que existiam 2 plantas que foram germinadas, foram colocadas dentro de vasos, né, para germinar. E uma dessas plantas, elas, além de receber os cuidados naturais do sol, de receber a rega diária e tudo mais, essa planta em específico, ela recebia, além do natural, ela recebia palavras. Você é linda, você vai crescer, você... Já tô Eu vendo escutei sobre isso também. Como... Oi? Eu tô dizendo que eu já escutei sobre isso também. Maravilhoso isso aí. Exato. Você é linda, você vai crescer, você vai dar certo, você é a melhor de todas as suas espécies. Cadê você? Quando começa a sair aquele raminho assim das flores, aí começa a se elogiar, né? E enquanto isso, a experiência contrária também acontecia. Existia uma outra planta que foi plantada lá, recebia os mesmos cuidados naturais do sol, da rega, mas enquanto isso, as palavras eram contrário, você não presta. E essas plantas foram crescendo igual, recebendo os mesmos componentes naturais, mas as palavras definiram como elas se moldaram, como elas foram construídas. E sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é uma história fictícia, isso é uma história verídica, porque existem estudos que falam que as nossas palavras, as nossas ondas sonoras, elas provocam, as ondas sonoras, elas provocam criações, elas conseguem criar. A gente pode ver que lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 1, Deus ele criou o mundo pela palavra. E o que eu acho interessante é que Deus ele não muda, né? E a mesma essência que ele não apenas criou o mundo e ficou o mundo suspenso. Não, ele criou o mundo, ele criou o homem, ele criou a mulher e ele colocou em nós a mesma capacidade que ele tem. Então, Deus, como um Deus criativo, nos inspirou pela sua palavra para que nós continuássemos a criação que ele projetou, que ele determinou, né, para a forma física mesmo, através da palavra. E isso eu achei interessante, querido, de nós meditarmos e refletirmos um pouco, porque como nós somos influenciadores através daquilo que nós falamos, sabe? Às vezes a gente pode ter um canal aberto, assim como a pastora Rafaela. A gente pode provocar um alcance maior. Mas independente, querida, de você fazer uma live, de você não fazer uma live, de você gostar de falar em público e você não gostar de falar em público, as nossas atitudes e as nossas palavras, elas vão influenciar pessoas. Elas vão influenciar ambientes. E eu quero dizer que você é uma peça fundamental para esses últimos dias, para poder provocar aquilo que Deus espera. Amém? Então, olhando um pouco mais para isso, eu trouxe alguns exemplos aqui em Provérbios, no capítulo 21, versículo 23, fala: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Sabe, às vezes nós podemos provocar para nós uma vida saudável e não esperar que pessoas provoquem, mas nós podemos levantar dentro de nós essa bandeira de saúde, essa bandeira de estar saudável através das nossas palavras. Sabe, às vezes a gente se posiciona, né, falando a respeito do... Bem-vindo, meu querido. Chegou um irmão do Chile, ó, aqui na nossa live. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meu irmão. Embora que esta live seja para mulheres, mas o contexto que nós estamos falando constrói em nós uma identidade de filhos, né? Então, como eu estava dizendo, quando nós guardamos a nossa boca de não falar aquilo que nós não devemos, nós guardamos a nossa alma, nós blindamos a nossa alma de frustrações que não foram criadas para nós.
Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente não pode mudar o curso de algumas coisas que acontecem ao nosso redor de uma forma natural. Mas da forma que nós somos atingidas ou influenciadas pelas coisas que acontecem, somos nós que decidimos, né? Então, as nossas palavras, elas são oportunistas, elas são exclusivas para transformar e blindar o nosso coração de qualquer situação que possa querer nos atingir. Nós somos protetoras da nossa alma. A gente também percebe, né, que quando se fala da mulher, fala muito que a mulher é um sexo frágil, que a mulher é fraca, sabe? Quando nós temos a palavra dentro de nós nos posicionamos nela, nós somos fortes. E nós não apenas somos fortes para nós somos fortes para outros. Então, essa palavra, ela nos alinha por dentro. A sensibilidade de Deus em nós, ela nos alinha por dentro para que a gente ande nos planos que Deus criou para nós. E nós, como mulheres, nós recebemos uma missão. E que missão é essa? A missão diferente do homem? Sabe, a missão que Deus colocou dentro da mulher eu sempre digo assim, tal pai, tal filho, sabe? Porque Deus, ele nos gerou e nessa mesma proposta do DNA dele, ele nos deu um ventre de multiplicação. E esse ventre de multiplicação, ele não acontece de uma forma natural apenas para gerar filhos naturais. Mas a mulher em si, ela é hospedeira de sonhos. A mulher, ela é hospedeira de sementes espirituais. Então, as nossas palavras, elas provocam plantações na vida de outras pessoas. As nossas palavras, nós somos tão carregadas de sementes, nós somos tão carregadas de uma capacidade divina inspirada para multiplicar. Eu quero que essa verdade, querida, fique no seu coração, no coração de todos vocês que estão aqui. Nós, mulheres, nós fomos inspiradas para multiplicar. Nós somos multiplicadoras de sonhos, nós somos multiplicadoras da visão. Sabe, quando Jesus ele cumpriu o ministério dele aqui na Terra, não foi por acaso que a maior parte das pessoas que serviam, eu não falo dos discípulos que foram escolhidos pelo mestre, mas eu falo das mulheres que serviam o ministério de Jesus. Esse relacionamento íntimo da mulher no ministério de Jesus não foi por acaso. A mulher sempre se coloca naquilo que ela foi criada para fazer. É interessante que nós temos dentro de nós uma inspiração que nos leva como um imã para cumprir o propósito de Deus. Sabe? Parece que às vezes comentam assim, rapaz, onde tem uma atividade acontecendo, tem o dedo de uma mulher lá. Onde tem algo acontecendo, tem uma mulher se movendo, tem uma mulher gerenciando, porque nós temos nas nossas mãos e no nosso coração um espírito excelente. E por isso, eu também quero entrar nessa outra parte, que nós devemos preservar as fontes do nosso coração, nós devemos preservar as fontes da nossa vida. E sabe, nós vamos preservar através do cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos. Sabe, não apenas o que pode influenciar o nosso coração é aquilo que nós vemos. Também as janelas do nosso coração são os olhos, são os ouvidos, mas também é aquilo que nós falamos. E as nossas palavras, elas não apenas influenciam, como eu falei, né? Não influenciam aquilo que está fora, mas influenciam aquilo que está dentro, sabe? E por nós sermos esse canal tão precioso, querido, nós não podemos deixar que a nossa essência seja alterada. Eu sei que nesses últimos dias existe uma expectativa grande, né, sobre a mulher. Né? A mulher do século XXI, quando se é identificada, né? É a mulher de muitas habilidades, é a mulher que está pronta para qualquer desafio. Mas sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa, essa não é a mulher do século XXI, essa é a mulher antes da criação do mundo, porque essa é a mulher que Deus criou. E hoje a gente consegue ver que as coisas têm se acelerado e a humanidade tem entendido algumas
das missões que ela tem para fazer, e ela tem se posicionado desse jeito, mas nós, que somos portadoras da graça, nós somos portadoras da palavra, nós fomos chamadas mesmo para ser habilidosas. E com isso eu quero dizer para você, não se limite. Não se limite sobre aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não se limite sobre os seus sonhos. Sabe, Deus é um Deus que realiza sonhos. E sonhos de mulher não é um sonho qualquer, não é uma fantasia. O sonho de uma mulher, querido, não é uma fantasia, porque Deus depositou dentro de nós um espírito hospedeiro de sonhos. Deus consegue compartilhar no nosso íntimo os sonhos do coração dele. E nós conseguimos gerar, temos força para multiplicar, temos força para expandir aquilo que Deus tem falado. E existem alguns ladrões, né, desses sonhos que chegam no meio do caminho. E um desses ladrões é o estresse, um desses ladrões é o cansaço. Às vezes, por nós nos sentirmos tão prontas para qualquer desafio e tão preparadas assim, tão habilidosas para fazer tantas coisas, a gente se cobra muito. E eu sei que isso, às vezes, é compartilhado assim entre as mulheres, porque a gente costuma sempre dar o nosso melhor, né? Mas eu quero dizer para você que toda habilidade para você fazer, para você cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, já está dentro de você. Então, quando nós entendemos quem somos e o que temos, nós não vamos invalidar a nossa essência. A mulher que anda segundo o coração de Deus, ela não anda segundo a sua força. Ela não anda segundo as suas capacidades. Ela não anda segundo os recursos naturais. Embora, olha só como é interessante, a mulher que anda segundo a palavra, ela reconhece a capacidade que tem dentro dela mesma de pegar o que tiver por perto e multiplicar e fazer crescer e fazer evoluir. Nós precisamos nos identificar com isso. Nós precisamos nos identificar com essa capacidade de multiplicar. Onde você estiver, querido, fala no seu coração, se você quiser falar em voz alta, mas externa isso. Eu fui chamada para multiplicar. Eu não sou um bloqueio, eu não sou um muro, eu não sou uma parede, eu sou um rio. Mulher de Deus é rio. Mulher de Deus, ela é aquela essência que faz fluir aquilo que nem existe. Interessante quando a gente lê lá no Velho Testamento, a viúva, quando ela chegou, né, diante do profeta Eliseu, ele disse, o que é que você tem aí? Ela disse, olha, eu não tenho nada não, mas eu tenho um pouco de farinha e tenho um pouco de azeite. Eu vou fazer aqui uma comida para o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. A mulher, ela sempre encontra uma oportunidade quando não existe. Querida, deixa eu te dizer, isso não é por acaso, isso é Deus sinalizando a mim e a você, nesses últimos dias, que nós temos a habilidade de responder ao mundo, responder à sociedade, responder às questões, os questionamentos a respeito de quem nós somos, porque nós carregamos a essência do Senhor. Nós carregamos a essência da palavra. E o que eu acho interessante é que o ser mulher não se bloqueia pela idade que ela tem. Por isso que no começo, quando a pastora pediu para eu me apresentar, eu disse, eu sou jovem. E sabe, o ser jovem, eu sei que existem jovens nessa live também, e eu quero encorajar você, mas eu sei que existem algumas mulheres mais experientes também, e essa palavra nos alcança como um todo. Sabe, querida, nós somos capazes de amadurecer antes mesmo da estação chegar, porque nós ouvimos o barulho da chuva. Nós temos sensibilidade para discernir tempos e estações. Nós temos um coração, querido, preparado para perceber, para entender aquilo que Deus ele deseja fazer. Porque um coração, querido, que se conecta com os céus, é um coração que recebe antecipadamente, aquilo que ninguém consegue ouvir, porque Deus ele sempre deseja comunicar ao nosso coração as verdades celestiais, mas nós que precisamos estar no lugar de ouvir.
né? Então, hoje nós estamos aqui acessando essa live, nós estamos com acesso a um Wi-Fi, né? Mas nós tivemos que dar o primeiro passo de clicar lá no botão do ao vivo, né? E para acessar. Então, do mesmo jeito, as coisas espirituais, elas precisam ser acessadas. Nós precisamos acessar os céus. E o nosso coração, querido, é o start. O nosso coração é o botão iniciar. Então, isso está totalmente linkado à introdução que eu dei, de nós entendermos o que é que nós estamos falando. O que é que nós estamos fazendo? Porque se mulher fala demais, querido, que nós falemos demais a palavra. Que nós falemos demais as verdades espirituais. Que nós falemos demais as profecias, que nós ouçamos primeiro os decretos do Eterno, para que a gente fale no nosso meio natural e social e tire mulheres que estão aprisionadas com espírito de medo, com espírito de depressão, pessoas que estão tão reclusas, querido, que não é uma quarentena que vai dar desculpa, não. A quarentena veio para algumas pessoas como apenas uma fase. Mas elas já existiam dentro delas gatilhos emocionais que não estavam resolvidos. Mas sabe, a única coisa que pode resolver, o que a ciência não pode fazer, é a palavra. Então, à medida que nós nos expomos à palavra e nós deixamos com que a palavra molde o nosso coração, nós vamos ser intensivas e nós vamos ser intencionais sobre aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Amém? Então, eu amei o título dessa live, porque se nós não tivermos uma vida na palavra, nós não vamos muito longe. Olha, isso é tão importante que isso, na verdade, não é nem um título, né? É um projeto nosso aqui, né? Que nós queremos trabalhar com mulheres, justamente para levar as mulheres, né, que nós estamos trabalhando, que nós queremos alcançar, a terem uma vida realmente dentro da palavra de Deus. Isso. Porque, assim como você iniciou falando que a palavra é uma semente, eu costumo dizer, e eu aprendi esses dias, né, eu estava escutando o ministro falar, e aquilo saltou dentro do meu coração, dentro do meu espírito, como uma impressão mesmo de Deus. Quando eu estava pensando no nosso projeto, eu estava pensando nesse projeto, estava escutando essa ministração. E aí saltou dentro do meu coração o seguinte: a palavra de Deus, ela é estrada também. Isso. Sabe? Então, você vai andar sobre a palavra. Exatamente. Assim como o próprio salmista Davi disse: a tua palavra é lâmpada que ilumina meu caminho e estrada para os meus pés. Isso. Então, a mulher que anda pela palavra, ela anda em sucesso, ela anda em alegria, ela anda em prosperidade, ela anda em cura divina, ela anda bem-sucedida. O próprio Deus falou para Josué. Ele disse assim: Josué, olha, você vai liderar o meu povo. Começar uma obra do zero já é difícil, né? Tem toda uma problemática, toda uma questão de trabalho. Imagine você continuar uma obra com um povo que já está adaptado a um antigo líder. Exato. Com um povo que já pensa assim: não, somente aquele líder nos guiava bem. Não, eu estou acostumado com aquela outra pessoa. E Deus disse para Josué: não fica com medo de nada, não. Seja forte, corajoso. Mas ele também disse um segredo para Josué. Ele disse: olha, medita na minha palavra de dia e de noite. E você será bem-sucedido aonde quer que você vá. Então, mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje, esse projeto, né, essa live e as outras que vão vir, porque toda segunda-feira a gente tem feito essa live, e outras, a gente vai vir aí conferências, Mulheres com Vida na Palavra, é um projeto que vai abalar a estrutura das mulheres, não só de Paulista, mas eu creio que de todo o Recife, e quiçá do Brasil inteiro, né? Eu creio para coisas grandes, então por isso que eu já começo falando grande. Eu vou andar pelas minhas palavras, né? Então eu peguei isso ali, Paulo, no meu espírito, e eu disse: pai, eu vou andar sobre as minhas palavras. As palavras que eu digo hoje, eu vou andar nelas amanhã. Sabe? As palavras que você tem dito hoje, mulher, a estrada que você está criando para pisar amanhã. Exato. Então, se você tem dito coisas ruins, você vai andar em caminhos ruins amanhã.
Isso mesmo. Sabe? E o Mulheres com Vida na Palavra é isso, é mudar a mentalidade das mulheres, não só para algumas áreas, mas para todas as áreas. A palavra de Deus precisa fluir na nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, quando você falou que a palavra de Deus é também uma semente e que a pessoa vai comer do fruto dela, eu digo também, além de comer desse fruto, você vai andar sobre esse fruto. Sabe? Porque o agricultor, você já parou para perceber, Paulo, como um agricultor, ele se move no meio da plantação dele? Já parou para perceber que ele se move por cima daquilo que ele plantou? Exatamente. Antes mesmo de ele se move por cima daquilo que ele plantou. O solo está encharcado da semente que ele colocou ali. E ele está andando por cima dessa semente. Mulheres, vocês vão andar por cima da semente que vocês estão plantando hoje. Aleluia. Cada palavra que você libera hoje. Cada palavra que você já liberou na vida de alguém, Paulo, você vai andar sobre elas. Amém. Porque aonde essas pessoas que você liberou essa palavra, que você liberou alguma palavra da parte de Deus chegarem, elas vão citar o teu nome. Eu recebi uma palavra de fulana. Eu recebi uma palavra de Poliana. Eu recebi uma palavra da pastora. Eu recebi uma palavra de fulano. Querido, a tua palavra pode chegar onde você não pode chegar. Aleluia. Amém, isso mesmo. A palavra que sai da tua boca pode chegar onde você não pode chegar. Então, mulheres, vamos começar a ficar mais atentas com o que sai da nossa boca. Vamos ficar mais atentas com o que a gente deixa fluir. Não, Polly, é tão... Eu tô sentindo uma alegria tão forte aqui nesse momento. Meu Deus. E eu posso te dizer uma coisa, Polly, com toda a certeza do meu coração. Que esse projeto, sabe, que a gente está dando início há alguns dias atrás, não só veio para transformar a vida de mulheres, mas veio para acrescentar mulheres ao reino de Deus. Sim, sim. Eu creio. Porque o reino de Deus, ele não é completo sem a presença da mulher. Algumas pessoas, né, antigamente principalmente, né, a gente está quebrando esse dogma assim, né, aos poucos. Exato. Mas antigamente existia um espírito de religiosidade na igreja, querido, em que a mulher, ela não tinha voz, ela não tinha vez, ela não era nem contada muitas vezes em censos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a mulher é papel importante para o reino, sim. Isso. A mulher está engajada no propósito de Deus, sim. Isso. Sabe? A gente mulher, eu não estou falando para os homens mudarem a mentalidade deles com relação à mulher, não. Porque o próprio Espírito Santo vai tratar o coração de cada um deles. Mas eu estou falando para você, mulher. Você precisa mudar a sua mentalidade de que você não tem um lugar no reino, que você não tem um propósito no reino, que você não tem uma função no reino. Você tem. Você tem um propósito, você tem um desígnio, você tem uma função a exercer no reino. O reino precisa de você, sim. Seja para servir, seja para falar com mulheres, seja para cantar num louvor. Ei, mulher, todo departamento da igreja precisa de um toque feminino. É verdade. É verdade. Sem um toque feminino, as coisas desandam, fica incompleto. Fica incompleto. Então, esse projeto do Mulheres com Vida na Palavra é justamente para estruturar essas mulheres que estão no reino, sabe? É para estruturar, é para levantar. Não é para levantar mais mulheres, mas é para levantar a qualidade das mulheres que já existem. Perfeito, perfeito. Excelente. Mulheres que já estão engajadas na obra, mas estão lá no cantinho. Exato. Sabe? Aquelas mulheres que estão sentando lá atrás, no cantinho, ninguém me vê, ninguém me olha, não quero ser chamar a atenção. Querido, não é para chamar a atenção, não, de ninguém, não, é para chamar a atenção de Deus. Exato. Sabe? E você vai chamar a atenção de Deus segundo os seus frutos, segundo o fruto que você dá. Mulher, você precisa dar bons frutos. Amém. E aí a segunda coisa que eu queria falar aqui hoje para você. Sabe como é que a gente dá fruto? Sabe o que é que gera fruto dentro de nós? A palavra. Exatamente. Isso. A palavra. Se você não é cheia da palavra, você não tem semente dentro de você para poder semear, para poder frutificar. Isso, verdade. Sabe? O fruto...
Tem mulheres por aí que estão deprimidas, impacientes, mulheres que estão por aí angustiadas, preocupadas. Isso tudo é o quê? É obra da carne, querido. Uhum. Isso tudo é sentimentalismo carnal. Isso tudo é viver uma vida carnal. E eu não estou falando por aí no mundo, não, Polly. Eu estou falando dentro da igreja. Dentro da igreja, mulheres oprimidas. Dentro da igreja, mulheres com depressão. Dentro da igreja, as mulheres paradas. Dentro da igreja, mulheres estéreis. Oh, meu Deus. Uau. Dentro da igreja, mulheres estéreis. Ei, querido, chegou o tempo de você frutificar no reino. Você não é mulher estéril, você não é mulher parada. Quem fica parada é água para dar dengue, querido. Você não. Você vai dar fruto. Isso mesmo. Isso O mesmo. reino precisa de mulheres cheias da palavra e cheias do Espírito para produzir. Amém. Sabe? O papel do homem é o cabeça. Ok, é isso mesmo, ele é o cabeça, ele é o fundo. Deus falou isso porque Deus tem um propósito nisso. Mas aí, mulher, você é ajudadora. Isso. Você é auxiliadora. Aleluia. Você tem um propósito. Pega esse propósito e faz ele muito bem. Isso mesmo. Habilidade, né? Pega esse propósito, isso. Pega essa habilidade e faz ela muito bem. Pega essa função que você exerce aí. Mas é uma função tão pequenininha. Eu só fico aqui na igreja, varrendo. Ei, seja a melhor varredora de igreja. Exatamente. Exatamente. Minha função é tão pequenininha aqui na minha empresa, né? Eu só fico aqui digitando laudos. Seja a melhor digitadora de laudos, mas seja sempre o melhor. A mulher que vive na palavra, a mulher que tem a vida na palavra, Polly, ela é destaque. É isso! Quanto mais próximo da palavra, Polly, mais luz você recebe, mais incandescente você fica. Isso. Lembra de Moisés quando subia para o monte, Polly? Moisés subia para o monte e passava tempo ali ouvindo Deus falar, ouvindo a palavra que vinha do próprio Deus. E como é que Moisés descia? A face de Moisés resplandecia, ao ponto que o povo dizia, cobre o teu rosto. É verdade. Ei, mulheres, quanto mais perto da palavra. Eu acho que não existe maquiagem melhor do que essa. Não tem. Não existe. Quanto mais perto da palavra você tiver, mais incandescente você vai ser. Amém. Mais incandescente você vai ser. E olha, eu encerro a minha parte com isso aqui, Paulo. Eu encerro dizendo o seguinte. Pode fluir. Não tem como. Não tem como se esconder uma lamparina debaixo de um lençol. Mulheres, quando vocês se exporem a sua vida na palavra e começar a deixar essa luz entrar, começar a deixar essa luz penetrar dentro de você, você vai ficar tão incandescente que até o próprio lençol que você estava cobrindo seu chamado, cobrindo seu propósito, cobrindo seu desígnio, ele não vai conseguir esconder o que tem dentro de você. Eita, aleluia. A luz revela, Paulo. A luz revela. Muito bom, muito bom. Aleluia. Vamos fluindo. Isso mesmo. E eu creio que é assim como foi dito, né, pelo Mardoqueu, que foi o tio da Esther, da rainha Esther. Ele falou no meio de um caos. No meio de um caos. Ele disse, Esther, será que não foi para um tempo como este que você foi levantada como rainha? Então não se amedronte, se apresente ao rei, e você certamente terá graça e você terá favor. Então, quando nós entendemos a nossa identidade e o nosso propósito de ser mulher, de estar inserida no propósito de Deus, a mesma pergunta é feita para nós, diante dos caos que tentam nos arrodear. Será que não foi para um tempo como esse, que essas situações... Eu fui levantada para um tempo como esse. Eu fui ungida para um tempo como esse, Paulo. Isso mesmo. E por isso que nós precisamos estar avivadas no Espírito. Porque, sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Pense uma pessoa, na verdade não é uma pessoa, mas pense uma coisa que tem raiva de mim e de você. É Satanás. Porque ele sabe o propósito, ele sabe o dom, ele sabe o potencial que nós carregamos.
E sabe, ele, por um momento, pôde enrolar essa criação chamada mulher. Mas Deus honrou a mulher. A gente é tão importante, Polly. A gente é tão importante, Polly, que ele procurou primeiro a gente. Exatamente. Exatamente. A gente é tão importante dentro do propósito de Deus que ele procurou primeiro a gente. Ele não foi diretamente para Adão, não. Ele procurou primeiro a gente. Mas o bom é que Deus restaurou primeiro a mulher. Isso mesmo. Nossa, eu fico assim maravilhada, sabe? Porque se nós deixarmos com que essas verdades que estão sendo compartilhadas aqui, porque eu creio, pastora, que isso, tudo que nós estamos falando, debaixo de uma unção, debaixo da presença, porque a presença, eu estou sentindo a presença aqui. Embora que nós não vivamos por aquilo que sentimos ou aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Mas, sabe, nós não estamos falando de coisas meramente naturais, de coisas da mente, mas o Espírito Santo tem um propósito nessas palavras. E nós precisamos deixar fazer fluir aquilo que Deus começou dentro de nós. Eu sei que existem mulheres que estão aí, do outro lado da telinha, que estão acomodadas ou um pouco envergonhadas, não sabem como se mover. Deixa eu te dizer, o melhor professor de ministério, o melhor professor de dom, o melhor professor de chamada ministerial mora com você, mora dentro de você. O rabino, o mestre, o Deus por excelência, que nos ensina e que nos inspira todas as coisas, mora dentro de você. Então, sabe, às vezes nós temos uma necessidade de ouvir muito forte. Existem mulheres que têm uma necessidade de ouvir, que quando passa por qualquer perrengue, passa por qualquer coisa, vai ligar para a amiga, vai acessar a amiga. Mulher, o que é que tu acha? Mulher, ora por mim. Eu não sou contra você pedir oração para sua irmã. É importante que a gente se associe com mulheres de oração. E eu quero te inspirar hoje à noite de você não apenas se associar, mas você ser essa mulher. Isso. Por você ser um referencial de uma coluna forte, de sustentação, onde as pessoas possam se achegar e saber, não, lá eu sei que eu vou ter resposta. Eu vou entrar na live da pastora Rafaela, porque, olha, eu sei que Deus vai falar. Eu sei que Deus vai falar comigo. Porque, querida, a nossa vida fala muito, muito mais alto do que as nossas palavras. Isso. A gente está falando sobre palavra, sobre nós termos cuidado com aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós proferimos, mas nós também devemos ter cuidado com o nosso corpo, como nós estamos nos comportando, porque a mulher, querida, ela vai sempre ser uma influenciadora com aquilo que ela faz. Você não tem ideia de quanto você pode influenciar essa geração somente com o seu comportamento. Isso. Deixa eu te dizer, você é mulher casada, se submeta ao seu marido e seja a melhor esposa que essa terra já viu. Submeter, querida, é você se identificar com a autoridade que foi instituída sobre o seu esposo. E sabe, muitas vezes a submissão, ela não significa que você está concordando com aquilo que ele está falando, mas significa que você está se submetendo à palavra. E você tem a capacidade de influenciar o seu esposo. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou falando isso debaixo de um espírito de revelação mesmo. Você que tem tentado ganhar o seu marido com palavras, embora que seja mulheres com vida na palavra, e fala de manhã, fala de tarde, fala de noite, quando o homem vai dormir, quando o homem chega do trabalho, quando o homem vai comer, você está sempre falando, está sempre lá para tentar ganhar. Eu não estou dizendo que você está errado, mas deixa eu te dizer, existe um momento de falar, em Eclesiastes fala sobre isso, mas também existe um momento de calar. Mas quando nós estamos caladas, ainda assim nós estamos falando. Porque nós estamos carregados desse poder que nos rege por dentro. E o nosso comportamento, querido, ele influencia ambientes. Então, eu e você, nós fomos chamadas para perfumar ambientes, inclusive dentro dos nossos relacionamentos. Se você não é casada e você é apenas uma solteira, seja a melhor amiga que você pode ser. Se você se envolve com relacionamentos de igreja ou no trabalho, na sua casa, na sua família, seja a melhor mulher que você pode ser. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, pastora. Eu não sou a favor, claro,
daqueles discursos que falam assim, né? Que às vezes se comentam que mulher não é boa para dirigir. Ah, isso é uma mulher dirigindo. Ó, por isso que fez isso. Não, às vezes a gente escuta isso. Mas isso me provoca num bom sentido, porque eu sei, querida, que eu sou tão boa naquilo que Deus me fez ser, que até para uma direção eu sou a melhor. Até para cozinhar, eu sou a melhor. Aonde eu colocar as minhas mãos, existem habilidades que eu carrego e que eu posso levar comigo para onde eu for. E essa deve ser a nossa certeza. E sabe, eu quero concluir, né? Já passando aí para essa parte da conclusão, eu sei que tá tão bom, mas eu quero dizer para você que, assim como Marta e Maria, Marta, ela era muito produtiva. Maria, ela era muito doadora mesmo para o Senhor. Não é nem ruim ser tão doadora e não é nem ruim ser tão produtiva. O bom é você achar o equilíbrio. Mas deixa eu te dizer, a boa parte não foi tirada de Maria. E sabe, querida, essa boa parte nunca vai ser tirada de nós. Porque pense como Deus ama se relacionar conosco. Deus ama se relacionar conosco. Deus ama compartilhar as instruções do coração dele. Assim como a pastora estava falando. Nós precisamos nos posicionar no nosso ministério, no nosso chamado nesses últimos dias. Mas sabe, a gente só vai vencer a dúvida. A gente só vai vencer o medo. A gente só vai vencer a ansiedade e as pressões que tentam chegar para a gente se a gente estiver se relacionando com o nosso mestre. Porque nos momentos de pressão, quando nós precisarmos ouvir uma palavra, essa palavra vai sair de dentro de nós. E essas palavras vão nos guiar. Sabe, existem momentos que nós precisamos ter as palavras certas. As nossas palavras, às vezes, elas são chaves. E por isso que nós precisamos estar tão relacionadas com o Senhor, para que as nossas palavras profiram sabedoria. Irmã, eu e você, nós precisamos ser mestras quando falamos, quando abrimos a nossa boca. Eu não concordo, e a Bíblia também não concorda, com certos verbetes que se usam, que mancham aquilo que nós falamos. Sabe, nós devemos ser cuidadosas. Nós não devemos ser elegantes apenas no processo de se vestir, apenas na maquiagem que colocamos. Nós não devemos ser elegantes apenas da forma que nós comemos. Nós não devemos ser elegantes apenas com marcas que a gente talvez almeje vestir. Sabe, querida, a maior elegância é quando você abre a sua boca e sai vida. A maior elegância é quando você se porta com sabedoria. E sabe, quando nós nos portamos com sabedoria e quando nós abrimos a nossa boca também, é um casamento perfeito do sobrenatural com o natural andando na terra. Eu e você, nós fomos chamadas para ditar tempos e estações através da nossa vida. Sabe, o Senhor compartilhou. Assim, quando ele ressuscitou, eu até pensei que a pastora estava falando sobre isso, mas ela estava falando sobre ela. Mas assim, quando Jesus ressuscitou, ele compartilhou logo com a mulher. Deixa eu te dizer, existem coisas que Deus quer compartilhar comigo e com você, no nosso secreto. E o nosso coração, querido, ele precisa receber essa dose diária todos os dias. Todos os dias. Porque aquela mulher de Provérbios não ficou apenas em Provérbios. Ela está aqui, a pastora, ela está nas queridas que estão online. E nós somos, querido, provocadoras de outras mulheres com essa mesma identidade. Amém? Então, Deus acredita em você. Não se menospreze. Uma vez o Senhor, pastora, falou para mim assim: não despotencialize o potencial que eu coloquei dentro de você. Porque ninguém pode roubar aquilo que eu depositei dentro de você. Se você, querida, não abre mão, Deus não abre mão. E quem é Satanás para se meter no meio? Porque o Senhor acredita tanto em nós, querido, que ele depositou da sua própria essência. Então não abre a tua confiança nem para um trem. Porque ainda que um trem vier, nós temos capacidade de romper. A nossa vida tem capacidade de romper qualquer muralha, qualquer gigante. Porque Deus sempre vai nos dar estratégias.
Amém. Então, Amém. eu quero finalizar dizendo isso, que Deus acredita em você. E os sonhos que Ele colocou no teu coração podem até parecer ser grandes demais, mas eles não são grandes demais. Deus é grande demais. E por isso que Ele fez você sonhar, porque Ele colocou dentro de você uma capacidade de fazer. Eu lembro que em 2017 eu tive uma experiência assim de um sonho realizado com o Senhor. Eu fui ao Chile, fui fazer intercâmbio lá durante um tempo da minha faculdade. E sabe, o que parecia às vezes para mim algo impossível, o Senhor moveu as águas e aconteceu. E eu quero dizer para você que mesmo eu estando num país diferente, de uma cultura diferente, às vezes eu não falava tanto assim no começo. Depois que eu fui pegando o idioma e me comunicando, e terminei o intercâmbio fluindo perfeitamente no espanhol. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que ainda assim, a minha identidade que eu carregava era tão forte, que as meninas que estavam ao meu redor começaram a ter algumas impressões, começaram a pegar alguns dos jeitos, dos comportamentos que eu tinha. Então, deixa eu te dizer, querida, eu fui ao Chile, voltei, influenciei pessoas lá, mas eu estou em Paulista agora, você está em algum lugar agora, e aonde você estiver, você carrega maletas de influência. Não saia de casa sem essas maletas de influência. Não saia de casa sem as munições da palavra. Não se deixe ser influenciada pelas coisas desse mundo. Você é provida por Deus para influenciar gerações. Amém. Então, Amém. não mude a sua essência. Permaneça inteira, porque você vai ver onde Deus vai levar você. Amém? Aleluia. Então, Tem uma oportunidade. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Tem uma palavra que me veio agora, Paulo. Fala. Em que quando você estava falando a respeito de existe algo dentro da mulher, né? E aí eu lembrei de uma coisa. Deus colocou ingredientes essenciais dentro da mulher, que só existe dentro da mulher. Exato. Né? E ele dá algumas deixas, algumas pistas, até na palavra de Deus. Foi a mulher que ele disse, você tem que ser uma mulher sábia. Isso. Foi para a mulher que ele disse, você tem que ser uma edificadora, ou seja, uma construtora. É isso. Então, ele estava dizendo, ela tem sabedoria e habilidade. Foi para uma mulher que ele disse lá em Provérbios o seguinte, mulher de excelência. Foi a uma mulher que ele disse excelência. E esse é um dos ingredientes mais potentes dentro da mulher, a excelência. Isso. O que eu quero dizer com isso? Polly, aonde a mulher coloca a mão dela, flui excelência dela. Exatamente, exatamente. Quando a mulher ela vai fazer uma live, tem excelência na live. Quando a mulher vai promover um culto, tem excelência nesse culto. Quando a mulher ela vai promover uma marca, a marca que era simples, ela se torna excelente. Por quê? Existe algo que flui da mulher, colocado pelo próprio Deus, que se chama excelência. Excelência. Então você, mulher, deixa eu dizer uma coisa para você, mulher que está aí nos escutando. Sua família, a empresa onde você trabalha, o local onde você estuda, a igreja que você congrega, precisa dessa excelência que está dentro de você. Eu posso dizer uma coisa dessa live, é que Deus quer despertar você. Isso. Deus quer despertar você. E não só te acordar, mas te levantar da forma correta. Isso. Amém. Não é só para você se levantar na doideira e dizer assim, vou fazer. Não, ele está te chamando para fazer, e está te dando estrutura para fazer, e está te dando capacidade de fazer, e está te dando habilidade para fazer. Mulher, levanta. Mas entende, deixa fluir a palavra de Deus. Deixa entrar em você. É uma troca, sabe, Paulo? Você coloca dentro de você a palavra, e de dentro de você vai sair palavra. Exatamente. Exatamente. É um fluir, uma roda girando. A palavra entra, a palavra sai. A palavra entra, a palavra sai. Só que a palavra sai de formas diferentes. Exatamente. Porque, por exemplo,
Já viu como é uma semente de melancia? Não é igual a melancia. Uhum. Mas dentro Já viu a semente do maracujá? Exatamente. A semente do maracujá é pequenininha e preta, mas o maracujá é grandezinho amarelo. Exato. A semente não, a semente entra e a semente sai, mas a forma com que ela sai não é do mesmo jeito. Mulher, você vai colocar a palavra dentro de você, mas a forma com que ela vai sair vai ser diferente. A forma com que ela vai produzir na tua vida vai ser diferente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, eu quero muito, muito, muito agradecer esse teu tempo aqui conosco. Precioso. Sabe, admiro você, admiro o seu chamado. A gente esteve no Verbo da Vida de Paulista há algum tempo atrás, né? Quando a gente ainda estava antes dessa pandemia toda. Sim. Foi eu e um grupo de amigos para lá e você estava ministrando uma palavra maravilhosa. Foi diretamente para o nosso coração mesmo. Isso marcou a vida de alguns amigos meus. Disseram assim, tem que chamar ela, tem que chamar ela. Deus me aqui, tá ela aí, né? Meu Deus, que bênção, que bênção. Eu de fato agradeço muito pelo convite, mas eu agradeço muito pelo Espírito ter nos movido para esse tempo. Né? Porque eu tenho certeza que hoje, segunda-feira, 20 de julho, precisava acontecer exatamente assim. Porque, sabe, terça-feira, 21 de julho, que está vindo aí, vai ser uma terça-feira diferente a partir daquilo que foi ministrado hoje. Sabe? Deus tem, querida, você que está aí nos ouvindo, Deus tem expectativa da prática da palavra. A palavra de Deus, ela não é lançada para ser apenas ouvida e descartada. Não, não, não. A palavra de Deus, ela é compartilhada com expectativa. Deus nunca compartilha a sua palavra de forma comum. Ele sabe o que está fazendo. E ele sabe os canais que usam para provocar mudanças. Então, se submeta àquilo que o Espírito Santo testificou ao seu coração, porque eu tenho certeza que quando falamos pelo Espírito, é o próprio Espírito que testifica dentro do coração de cada uma aquilo que o Senhor está falando, né? Então, e assim eu concluo, que da mesma maneira que Deus criou os céus e a terra através da palavra, as palavras que foram liberadas aqui foram intencionais para provocar uma mudança e uma passada de chave, uma virada de estação. Então, eu e você, nós decidimos se vamos caminhar como caminhamos até hoje, 20 de julho, ou se a gente se posiciona e anda sobre aquilo que o Espírito Santo nos chamou para fazer. Como, Poli? Confiando na palavra. Como, Poli? Me enchendo da palavra. Como? Me relacionando com a palavra. E sabe, as nossas orações, elas serão diferentes a partir de hoje. Porque nós não vamos orar lamentações, nós vamos orar respostas, nós vamos orar canções, nós vamos orar viradas. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a chave de mudar as circunstâncias e as situações. Então, se a palavra é a chave e nós carregamos a palavra e vivemos a vida na palavra, nós somos chaves. Então, que a nossa chave seja afiada para abrir as próximas portas das próximas estações. Porque nós vamos entender e nós vamos perceber os tempos através dos relacionamentos com o Senhor. Amém. Então, eu digo para você ficar inspirada, querida. Você vai dormir essa noite inspirada. E eu declaro sobre a sua vida sonhos de Deus. Eu declaro que você vai sonhar mais. E você vai ver isso sendo gerado, porque eu e você, nós fomos chamados para ser geradoras de sonhos. Amém? Então, Deus deseja compartilhar mais com você, mas comigo é com você mesmo. Porque você, querida, é aquilo que o Senhor chamou para um tempo como este. Eu creio nisso. Então, eu agradeço muito a tua disponibilidade. Né? Eu quero dizer para você que segunda-feira tem mais, para você que está nos ouvindo, para você que está nos acompanhando. Toda segunda-feira terá mulheres assim, como o Poli, de excelência, para mover o espírito da palavra sobre as nossas vidas. Então, começa a convidar, começa a compartilhar essa live com outras mulheres que não puderam assistir hoje, para que elas possam receber dessa palavra que você recebeu aqui hoje. Tá? Essa live vai ficar tanto aqui no nosso canal do
do IGTV, mas também vai estar lá na plataforma do YouTube. Eu vou colocar lá e vou compartilhar para vocês acessarem e assistirem aí quando vocês quiserem. Amém? Polly, encerra orando pelas nossas vidas. Um cheiro, saudades, espero vê-la logo. Falta 20 segundos, vai lá. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo tempo que você trouxe para as nossas vidas, nos alertando a respeito do uso da tua palavra. Obrigada porque essas revelações, elas não passaram pelos nossos ouvidos, mas elas entraram pelos nossos ouvidos e desceram para o nosso coração. E certamente vão frutificar. Certamente, Pai, vai agir dentro de